Sobre uveites, a gente está dentro da segunda parte, que é sobre sinais e sintomas. Dentro dos sinais e sintomas, a gente está focando agora nos sinais e sintomas de uveites anteriores. Então, a gente já conceituou o que é uma síndrome de uveite anterior, o que são sinais de uveite anterior e a fisiopatologia. Falamos no vídeo anterior também de superfície ocular e córnea, os principais sinais associados à superfície ocular e córnea numa uveite anterior. E agora a gente vai focar nos sinais da câmara anterior. Câmara anterior nas uveites anteriores. Então, primeiro sinal, muito importante, se não o principal sinal de uma uveite anterior. Então, é a celularidade na câmara anterior. Então, é a famosa reação de câmara anterior. Isso significa o quê? Que teve uma quebra da barreira hematoaquosa e as células estão infiltrando o humor aquoso e a gente consegue ver essas células, consegue avaliar, consegue contar essas células. Então, a gente vai ver as células inflamatórias brancas, um pontilhado branco, como se fosse um aspecto de sal flutuando no humor aquoso, como a gente pode ver nessa foto. Então a gente vê essas células e a gente consegue contar e classificar. Qual a melhor forma da gente conseguir visualizar essas células? Então, como eu vou falar aqui, é a famosa iluminação direta e focal na forma de pincel luminoso, 1 por 1, com uma angulação de 45 a 60 graus, num ambiente escuro, com um bom aumento e uma boa luminosidade. Aí a gente consegue visualizar, contar e classificar essas células. Presta muita atenção que essas células elas são brancas, brancas. Se a gente perceber células pigmentadas, não significa inflamação ativa. Isso pode ser pigmento livre, isso pode ser células uveais, isso pode ser uma inflamação antiga, pode significar várias coisas, mas não necessariamente é uma inflamação e na grande maioria das vezes não é uma inflamação ativa, tá? Como a gente vai classificar? Então é muito importante a gente saber que quanto é uma cruz? Então uma cruz é a partir de 6 células na câmara anterior. Então você vai contando. Então uma cruz, 6 a 15, duas cruzes, 16 a 25. De acordo com isso, você consegue ter uma noção de como está naquele momento a inflamação no paciente e você consegue acompanhar a evolução. À medida que você vai intensificando, melhorando o tratamento, iniciando o tratamento, a tendência é diminuir essas células inflamatórias. Porém, em alguns casos de uveites anteriores crônicas, mesmo estáveis, que não estão exacerbando, podem persistir com células, pela quebra crônica da barreira hematoaquosa. Então pode persistir com células, assim como vai poder persistir com proteínas. Em relação às proteínas na câmara anterior, então vão ter duas formas principais. Elas podem ter um aspecto mais seroso ou elas vão poder ter já um aspecto muito intenso, que é um aspecto purulento, que vai ser o hipócrito. Em relação ao aspecto mais seroso, vai ser o famoso flare. Como a gente avalia esse flare? Na mesma forma que a gente avalia as células na câmara anterior. Então, é iluminação direta e focal com pincel luminoso 1 por 1. Tá? E como a gente vai classificar? Então a gente tenta visualizar a íris e o cristalino e vai ver, vai se perguntar quão nítido está. E de acordo com isso a gente vai classificar. Então 1 e 2 em geral a gente consegue ver bem os detalhes da íris e do cristalino. 3 já tem uma opacificação, já tem esse aspecto mais leitoso. E o 4 cruzes é quando é um flare, um acúmulo proteico muito intenso, que pode estar numa forma de coagulação ou pode estar numa forma fibrinosa. Então, por exemplo, nessa foto é o flare clássico, com um aspecto mais leitoso do feixe de luz quando está passando. Nessas outras duas fotos aqui a gente consegue ver um flare com aspecto mais coagulado, que ele é descrito de uma forma mais gelatinosa, que se confunde inclusive com as fibrilas vítreas, como se fosse ali uma clara de ovo. E aqui é um aspecto mais fibrinoso. Uma forma para a gente diferenciar de um hipópio, para a gente não se confundir, é que a fibrina tende a flutuar no humor aquoso. Muito importante, esse padrão fibrinoso e esse padrão coagulado tendem a estar associados, não é nada patognomônico, mas é uma característica associada a outros sinais. Pode corroborar com o diagnóstico de um quadro de síndrome de uveite anterior associado ao grupo de doenças HLA-B27. Outra forma de excesso de proteínas na câmara anterior é o famoso hipópio, que é uma coleção branco-amarelada depositada inferiormente na câmara anterior, que é um extremo muito intenso de inflamação. Então é formado por debris inflamatórios e leucócitos polimorfonucleares. Então, como a gente pode ver na imagem aqui, ó, o hipópio, tipicamente o nível superior
ele é homogêneo, nesse caso aqui é uma endoftalmite, ou seja, uma infecção causando um hipópio, e nesse outro caso aqui a gente consegue ver um discreto hipópio já associado a uma síndrome de uveíte anterior associado ao HLA-B27. Dessa forma, a gente consegue perceber que as principais causas de hipópio, então, de um lado a gente vai ter as causas infecciosas, de outro lado a gente vai ter as causas imunes. Mas não só essas causas, a gente tem também causas, são os famosos pseudohipópios, por exemplo, condições associadas ao cristalino, como glaucoma facolítico, facoanafilático, retinoblastoma. Por exemplo, nessa foto é um retinoblastoma, então na verdade são sementes do retinoblastoma, que são células tumorais que invadem o vítreo, invadem a câmara anterior, podem dar um aspecto de nódulo iriano, pode dar um aspecto de hipópio, mas percebe que o nível superior desse hipópio não é homogêneo, é irregular, ele tende a ser fixo, então isso fala contra o hipópio infeccioso ou inflamatório, fala mais de uma causa tumoral. Aqui, por exemplo, a gente tem um glaucoma facolítico, que é aquele glaucoma em que a catarata é uma catarata hipermadura, então o córtex já é muito liquefeito e por uma cápsula permeável as proteínas de alto peso molecular tendem a ir para a câmara anterior e desencadear o quadro inflamatório muito intenso. Essas proteínas podem se depositar no endotélio coniano e na parte inferior da câmara anterior, dando uma característica de pseudo-hipópio, por exemplo. Nesse caso é o glaucoma facolítico. No próximo vídeo nós vamos continuar ainda no tópico de sinais e sintomas dentro das uveites anteriores, só que a gente vai focar nos sinais da íris, nos sinais relacionados à pressão intraocular e nos sintomas das uveites anteriores. Então, se você gostou até agora, segue o nosso canal, dá um joinha aí e segue a gente na nossa página do Instagram.